Olá, tudo bem com vocês? Tem um convite para vocês na nossa discussão de hoje. Então, o convite é esse: vamos incluir, entendendo o que é inclusão. Hoje nós vamos abordar o que é a inclusão, especificamente a inclusão das pessoas com deficiência. E falando em pessoa com deficiência, eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele branca, cabelos cacheados, loiros. Estou com uma roupa na cor preta e ao fundo tem uma parede na cor branca. Então, nós vamos abordar hoje sobre as pessoas com deficiência, o que é inclusão. Então, quando eu abordo sobre inclusão, na verdade, a gente fala sobre incluir todas as pessoas que, de certa forma, estão excluídas de algum contexto social, seja esse contexto escolar, social, até mesmo no mercado de trabalho, e que a gente busca fazer essa inclusão. Mas, no entanto, o nosso foco hoje é sobre a inclusão, especificamente no que se refere ao público da educação especial. Então, é as pessoas com deficiência. E falando em público, vamos conhecer quem nós vamos incluir. Então, nós temos vários tipos de deficiências. Aqui nós temos uma imagem ilustrativa que aborda, que mostra os personagens da Turma da Mônica. Todos esses personagens, eles têm alguma deficiência. Então, para entender quem são as pessoas envolvidas na educação especial, nós temos as deficiências físicas, que a gente tem desde os cadeirantes, os muletantes, que usam muletas. Nós temos as pessoas amputadas, que teve algum membro amputado, paralisia cerebral, pessoas com transtorno do espectro autista, que é o conhecido TEA, as deficiências intelectuais, dentre elas podemos citar a mais conhecida, que é a síndrome de Down, a cegueira ou a baixa visão, as pessoas surdas, pessoas com surdo-cegueira, algumas deficiências múltiplas, que são a associação de duas ou mais deficiências, e ainda as pessoas com altas habilidades, também chamadas de superdotação. Então, esse é o nosso público da educação especial. E o que é essa educação especial? A educação especial, ela é uma modalidade de ensino que ela vai perpassar todas as demais modalidades e níveis de ensino. Então, a gente vai ter um aluno com deficiência que ele vai iniciar na educação básica, lá na educação infantil, ele vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, vai para o ensino superior. Nós temos ainda outras modalidades que ela vai perpassar, como a escola quilombola, a educação quilombola, educação de jovens e adultos, educação indígena. Então, todas as modalidades, a gente tem a modalidade da educação especial e que a gente vai ter alunos com deficiência em todas essas modalidades. Acerca de estatísticas dos deficientes do Brasil, no Brasil possui uma porcentagem de 24% da população com alguma deficiência. Dentre essas, nós temos as deficiências físicas e motoras, 13 milhões de pessoas, 35 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. Surdos são 10 milhões, que a gente aborda surdo ou com alguma deficiência auditiva. Deficiência intelectual são 2,5 milhões de pessoas. E no total são 45,6 milhões de pessoas aqui no Brasil com algum tipo de deficiência. E para compreender um pouco do contexto histórico, nós temos nesse processo de inclusão das pessoas com deficiências, vejam aí na primeira imagem onde tem exclusão. O processo histórico das pessoas começou com a exclusão. Na verdade, eles eram até sacrificados, mortos, jogados de penhasco. As escolas não aceitavam as pessoas com deficiência, então a gente tem aí um círculo com várias pessoas sem deficiência
e todas essas outras pessoas com deficiências excluídas do contexto. Esse contexto a gente aborda todos os contextos, desde os sociais, o social e escolar, mercado de trabalho e todos os outros contextos sociais. Em seguida, nós passamos por um momento de segregação. O que seria a segregação? Então, um exemplo bem básico que a gente tem dentro da educação é que durante a exclusão, esse processo de exclusão, as escolas não aceitavam a matrícula das pessoas com deficiência. Foi quando as famílias de pessoas com deficiências pensaram, já que a escola não recebe nossos filhos, por que não criar uma escola específica para eles? Foi aí que surgiu as primeiras escolas especiais, tendo como primeiras escolas no Brasil, ainda no Império, na época de Dom Pedro II, onde foi fundado a Escola dos Meninos Surdos Mudos, que na época chamavam dessa forma, que hoje é o atual Instituto Nacional de Surdos, de Educação de Surdos, que é o INES, e também foi fundado a Escola de Cegos, que hoje é o atual Instituto Benjamin Constant. Então, esse período de segregação, os deficientes eles estudavam segregado das pessoas sem deficiência, e nós podemos citar atualmente como outras escolas especiais, como a PAI, a Pestalozzi, e outras escolas especiais que eles, com a mudança em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, as escolas especiais elas passaram de ser substitutiva e passaram a atuar como um centro de atendimento educacional especializado, tendo ainda um papel fundamental e muito importante na inclusão das pessoas com deficiências. No entanto, a escola especial ela deixou de substituir o ensino regular. O aluno com deficiência ele já tinha resguardado por lei, né, desde a LDB, a essa política de 2008, que a escola deve receber o aluno deficiente no ensino regular. Aí, com a política, a gente veio fortalecer e modificar para o processo de integração, que aí vem nesse próximo desenho, nessa próxima imagem. A integração a gente tinha dentro da sala de aula, os alunos sem deficiências e junto também os alunos com deficiência. No entanto, esses alunos deficientes ainda continuavam, de certa forma, excluídos do processo de ensino, de aprendizagem, melhor dizendo, ou seja, os alunos estavam sim inseridos na escola, tinha o processo de matrícula, mas não se conseguia a permanência e o desenvolvimento efetivo e inclusivo da pessoa com deficiência. O aluno estava na escola, mas ainda não estava incluído na sua totalidade. E aí, na última imagem, nós temos o que nós almejamos, que é a inclusão propriamente dita, que todos estejam incluídos num só ambiente, numa só sala, no ensino comum, e que essa inclusão seja realmente de forma efetiva e que os alunos com deficiência possam progredir na sua aprendizagem e que eles tenham também a permanência de sua escolarização. Atualmente, nós temos um novo decreto que instituiu uma nova política de educação especial, equitativa, inclusiva e para ao longo da vida. Esse decreto ele vem trazendo muitas divisões de opiniões, quem defende, quem é contra. Por que essa divisão de opiniões? Porque o decreto ele volta às escolas especiais de forma substitutiva, ou seja, a gente vai voltar para a etapa de segregação, onde o aluno com deficiência ele pode, se a escola, se a família optar, e tem toda uma equipe multiprofissional que vai fazer essa orientação à família de onde é o melhor local para o aluno deficiente estudar.
E se a família optar a escola oriental, o aluno pode voltar para uma escola especial e a gente volta para essa etapa de segregação. E acerca das pessoas com deficiência, um dos grandes desafios que nós temos é ainda o preconceito e a discriminação. E a gente tem esse preconceito chamado de capacitismo. O capacitismo é a discriminação e a opressão que vem da noção de que a pessoa com deficiência elas são inferiores e elas não são capazes de executar determinada atividade. Entre esses capacitismos, nós temos, além do tratamento que envolve aquele sentimento de pena, coitadinho, é deficiente, é cadeirante, alguns mitos também, aí citam a questão da sexualidade da pessoa, deficiente físico, do cadeirante, e também alguns adjetivos que é utilizado que desumanizam e estigmatizam a pessoa com deficiência. Ou ainda muitas vezes colocam o deficiente ou como coitadinho ou como super-herói. Né? Superação é o super-herói, e isso é novamente mais uma atitude capacitista. A gente vai ver alguns exemplos. Nós temos as terminologias, que são várias terminologias que a gente deve estar utilizando corretamente. Aí nós temos a imagem onde tem duas pessoas, uma com deficiência, outra sem. A sem deficiência pensa como devo chamá-lo deficiente. É aleijado ou é uma pessoa especial? O cadeirante responde: meu nome é Alberto. Então, as terminologias visam que a gente não carregue na nossa fala no chamar na pessoa, no se referir à pessoa já com um tom pejorativo, com um tom de diminuir a pessoa, que a gente evite já nessas terminologias a nossa fala, a nossa discriminação e nosso preconceito. Aí nós temos outra imagem: não sou especial porque tenho deficiência, eu sou especial porque sou gente boa pra caramba. Esse termo especial, ele vem sendo muito criticado e questionado. Eu não vou dizer, eu tenho 30 alunos, um deles é especial, porque os 30 alunos são especiais para mim, então eu não posso dar esse adjetivo apenas pela pessoa ter uma deficiência. Outro exemplo é a diminuição da capacidade de uma pessoa pela sua deficiência. Geralmente as pessoas estranham quando tem uma pessoa com deficiência trabalhando. Veja aí um exemplo: uma moça com deficiência trabalhando, deficiência física, e todos em volta admirando, incrível, parece milagre, é inacreditável o que estão vendo. Pensei que ela não seria capaz de fazer tal tarefa. Aí ela pensa, um dia eles vão se acostumar de que não somos o ET. Né? Então, isso é também um pensamento capacitista. Aí a gente vê em mais uma imagem, geralmente as pessoas com deficiência, a pessoa que vai se referir à pessoa com deficiência, ela pergunta ao seu acompanhante, como no caso aí dessas duas imagens, qual o nome dela, quantos anos ela tem, o que sua amiga vai querer. Então, simplesmente a gente responde, pergunte para ela. Né? Então, é outra ideia, outra atitude capacitista. A gente também tem a infantilização, a gente vê várias pessoas agindo um deficiente adulto de forma infantilizada, né? Como a gente vê aí no exemplo. Outra exemplos de capacitismo é quando as pessoas tentam minimizar a deficiência ou esconder, né? Nós temos aí dois exemplos, são bem parecidos. Nossa, você, na primeira imagem, nossa, você é tão bonita, nem parece deficiente, né? Bloqueado, né? Tem que bloquear mesmo esse tipo de atitude. Outro exemplo aí do canal Mundo Autista: mas você não parece autista, né? Então, esse tipo de elogio que as pessoas fazem, você não parece deficiente, você não parece autista, você é tão bonita, tão inteligente, nem parece deficiente. Né? Então, isso é também um preconceito, uma discriminação, como quem a pessoa com deficiência ela não pode também ter sua beleza, ter sua inteligência. Então, vamos acabar com esse tipo de atitude também.
Alguns insultos que são muito utilizados como em relação às pessoas com deficiência, se referindo a sem deficiência. Alguns exemplos desses capacitismo é as palavras de estúpido, você é retardado, você parece que é maluco, né? Capenga, doido, imbecil. Então, todos esses insultos, eles são insultos capacitistas que a gente deve evitar. É um exemplo assim bem rápido. Teve um comediante esse ano que foi nas suas redes sociais e aí a namorada dele disse que ele era um pouco autista. Então, o autista ele não deve ser utilizado, o autismo não deve ser utilizado como um adjetivo. Esse exemplo gerou muita polêmica, processos judiciais e, enfim, são vários insultos que as pessoas utilizam e que a gente deve evitar também essa prática capacitista. E vocês, como alunos, futuros professores, devem conhecer todos esses termos e essas atitudes para que a gente possa evitar no nosso contexto, principalmente na sala de aula e em todos os ambientes que a gente tiver. Alguns direitos são negados também, isso é uma forma também de capacitismo, é negar o direito que a pessoa com deficiência tem. Aí tem uma outra polêmica de um empresário de uma grande rede, lojas, grande rede, onde ele foi pedido que fizesse a adaptação para cego, com aquela guia direcional, o chamado piso tátil, e ele foi criticar tal atitude. Ele disse que a loja ia ficar uma coisa feia, que seria a única loja do Brasil com essa porcaria que não vale de nada, isso, palavra do empresário. E ele ainda acrescenta, é como se o cego ficasse andando em voltas para lá e para cá. O cego tem certeza que vai vir aqui com alguém. Se chegar aqui, nós vamos dar atenção para ele. Não precisa botar aquele negócio para que ele ficar que nem uma galinha tonta. É um absurdo. Realmente, gente, é um absurdo uma declaração dessa, uma negação dessa em prol da acessibilidade. Então, isso é uma atitude altamente capacitista e se buscar realmente as leis, a discriminação em relação à pessoa pela sua deficiência, ela cabe uma multa até prisão de 1 a 3, 5 anos de reclusão. A gente tem algumas leis que defendem as pessoas com deficiência. Dentre elas, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e várias outras leis que fortalece e torna-se obrigatório a Libras como língua, a Libras como disciplina nas licenciaturas em formação de professores, leis de defesa das pessoas autistas e várias outras leis de acessibilidade, né, e outras, enfim. Nós temos vários aspectos legais que buscam efetivar esses direitos. A gente tem também a falta de acessibilidade, não promover condições de acesso fácil, eliminando barreiras. Isso também é um ato de capacitismo. Se o lugar não está pronto para receber todas as pessoas, é o lugar que é deficiente, não a pessoa. Aí nós temos outra imagem, né? Uma cadeirante querendo entrar no banheiro, mas a porta está muito estreita. Não sou eu, é a porta que está apertada. E a gente vê também outro exemplo, é o bebedouro, que está muito alto, não é acessível, adaptado para o cadeirante. E nós temos muito a questão da normalidade. A sociedade quer impor uma certa normalidade e leva isso em relação às pessoas com deficiências, que têm alguma dificuldade, que têm alguma limitação. Então, alguém sem deficiência, ela não é uma pessoa normal. Ela é apenas uma pessoa sem deficiência. Nós temos muitos sentimentos de pena
A pessoa com deficiência, ela não quer sua piedade, ela quer apenas o seu respeito. Eu tenho um exemplo que eu vivenciei. Nós fizemos uma compra aqui no Instituto Federal para o núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas e nós compramos uma cadeira de roda. Quando a cadeira de roda chegou, eu sentei, eu digo, vou testar a cadeira de roda. Eu sentei na cadeira. Quando eu estava sentada, chegou um grupo de alunos. Quando me viram na cadeira de roda, gente, fizeram um olhar de pena, já perguntaram, professor, o que foi que aconteceu? Gente, eu fiquei imaginando, eu fiquei uns 5, 10 minutos na cadeira e eu já pude sentir o que é a pessoa olhar com um certo pesar pelo fato de eu estar sentada na cadeira de roda. E imagine o deficiente que passa por isso todos os dias, né? Então, só para enfatizar, o deficiente ele não precisa desse sentimento de pena, ele quer que a gente só o respeite da forma como ele é. Então, agora a gente vai passar sobre o PIBID e inclusão. De que forma nós vamos, vocês que estão nesse programa, podem estar atuando com práticas mais inclusivas nas escolas campus que vocês vão estar trabalhando os projetos. Então, algumas dicas básicas, né? A inclusão ela não tem uma única fórmula, uma única forma de a gente incluir. Vai depender muito da especificidade de cada perfil, de cada escola, de cada deficiente. E só algumas dicas em relação a isso. Então, nós temos algumas nessas práticas inclusivas. Então, vocês devem buscar atuar numa perspectiva inclusiva. Essa perspectiva ela tem que ser o foco no desenvolvimento acadêmico e também social dos alunos. É muito importante vocês pesquisar, conhecer a teoria, né? Tanto as teorias do que é cada deficiência, as especificidades de cada deficiência, a Libras, o Braille, orientação e mobilidade, o autismo, a depender da deficiência que vocês tiverem contato, é importante vocês conhecer a especificidade de cada deficiência, a teoria, né, propriamente dita, e buscar também exemplos de práticas numa perspectiva inclusiva. Vocês podem estar pesquisando, tem vários artigos que abordam a prática do PIBID com ações inclusivas em várias escolas. E vocês podem estar dando uma pesquisada que vocês conseguem encontrar vários exemplos bem positivos. Então, a gente precisa estar relacionando essa teoria com uma prática nessa perspectiva da inclusão. Conhecer a escola e o perfil dos estudantes para assim você definir o seu projeto. Qual o projeto que vocês vão estar atuando nas escolas? Qual é o perfil da escola? O que é que a escola precisa que seja trabalhado para que seja minimizado? Então, você tem que conhecer a escola, conhecer o perfil, conversem com os professores, com o diretor, vejam a real necessidade da escola, para que assim vocês possam fazer um projeto bem significativo daquilo que a escola está necessitando. A partir do projeto, você deve buscar desenvolver atividades diversificadas. Você diversificando suas atividades, você busca uma participação maior de todos, você busca envolver todos os alunos. Então, é importante vocês fazerem a pesquisa, conhecer esse perfil da escola, para que vocês consigam desenvolver um número de atividades diversificadas, porque você diversificando as atividades, diversificando o método, você atinge um número maior de pessoas. Então, buscando assim a participação de todos, sejam com ou sem deficiência. E importante, como nós enfatizamos, eliminar as ações e atitudes capacitistas,
que a gente não tenha preconceito, que a gente não demonstre nosso preconceito e nossa discriminação desde a nossa fala. É cuidado com as terminologias e com essas atitudes capacitistas, como nos casos que a gente viu anteriormente. E para finalizar, né, nós vamos finalizar com algumas discussões que eu vou deixar em aberto para vocês estarem discutindo com os demais colegas de PIBID. Duas questões. O capacitismo é ainda muito presente na sociedade brasileira e ele se manifesta todos os dias de diferentes maneiras. Então, eu quero que vocês relatem situações capacitistas que vocês tenham vivenciado ou que vocês viram ou teve alguém conhecido, algum familiar, algum colega, amigo deficiente que passou por essas ações capacitistas no contexto escolar. Caso vocês não encontrem um exemplo no contexto escolar, vocês podem estar discutindo esse contexto ou social ou no contexto do mercado de trabalho. E no outro ponto, vamos imaginar que nossa escola de campo, onde vai ser realizado o nosso projeto do PIBID, ele tem aluno com deficiência. Então, vocês imaginem, dentro da área de vocês, algo específico dentro da área de graduação e de formação de vocês, como você trabalharia esse seu projeto para incluir esse aluno com deficiência junto aos demais sem deficiência. Se vocês já tiverem um projeto já estabelecido, com um foco, com um objetivo já estabelecido, já pensem em ações de como você irá atuar com o aluno com deficiência nessas escolas. E para finalizar, gente, muito obrigada, é um prazer, agradeço o convite de estar aqui falando um pouco sobre inclusão. A inclusão ela é muito mais abrangente, tem muito mais aspectos a ser discutido, mas por hoje a gente vai estar abordando esses pontos. Agradeço o convite à professora Maurileia e a todos que fazem parte desse programa do PIBID. E muito obrigada, tá aí o meu contato, qualquer dúvida pode entrar sim, mandar um e-mail, pode entrar em contato comigo. E se for sair de casa, usem máscara, viu? A gente ainda tem que se cuidar bastante e até mais, gente. Valeu!